No dia 10 de maio de 2020, a Starlink lançou vários satélites na órbita terrestre. Pessoas de vários lugares do planeta, desavisadas, naturalmente confundiram os satélites com OVNIs. Na noite de 11 de maio de 2020, um suposto objeto voador sobrevoou a cidade de Magé, no estado do Rio de Janeiro, e teria caído numa área reservada da fábrica de armamentos e munições Imbel. É sobre essas especulações de que possa ter caído, que possa ter acontecido em Piabetá, as Forças Armadas, a aeronave estão no local. Então, venho aqui informar definitivamente o que aconteceu. Ali próximo à CBC, em Filho-Mirim, a essa madrugada houve um impacto de uma placa metálica circular, parecendo um disco. E essa placa metálica não se sabe dizer de onde caiu nem o que é. As forças militares isolaram toda a região, não está aproximando, nem a imprensa não está aproximando, nem curiosos. Só mesmo quem mora ali está passando e quem viu de manhã sentiu um impacto lá perto da CBC, achou que fosse até um galpão explodindo, uma ponte daquela que caiu, mas é isso. Especula-se que seja um OVNI. Também não sei porque eu não vi de perto. Eu vi mais ou menos uns 3 km, uma grande placa do tamanho de um ônibus de quina dentro d'água. É como se você pegasse uma tampa da panela, jogasse dentro do rio e ela batesse de quina, ela está em perpendicular. E muito pessoal das Forças Armadas estão no local. Mas ainda não se passou nada em televisão, não se passou nada em rádio. Mas a verdade é que a região ali de Fragoso, Filho-Mirim, Pau Grande, está fervorosa, querendo saber o que está acontecendo lá na CBC, que está tudo isolado. Está tudo isolado, é aquela grande tampa de panela de quina lá dentro do rio. Libra 4, confirma a chegada na estação. Base Alcântara confirmou a avaria no objeto com tiro americano. Confirma-se abatido, câmbio. Não parece ser gente não, câmbio. Copiado. Tá tudo amassado. Não tem como entrar lá, mas tem mais corpo dentro. Nunca vi isso. Nunca essa porra não é gente não. Desculpa, Liga 2. Liga 1, corpo americano de Alcântara vai deslocar VH para a posição e remoção dos objetos. Copiado. É para operar dentro do protocolo do Záguia. Do Záguia que está alocado em Alcântara. Confere? Ao longo do dia 12 de maio, as redes sociais exibiram diversos vídeos do suposto objeto não identificado, de helicópteros sobrevoando Magé, e de supostas explosões e avistamentos. Além de causar interesse e curiosidade sobre o tema, o acontecimento provocou reações de ceticismo e zombarias. O veterano ufólogo carioca Arthur Sérgio Neto e o grupo de pesquisa ufológica Vigília na Serra foram os únicos ufólogos a ir pessoalmente até Magé para investigar a suposta queda do OVNI. De acordo com Arthur Neto, 3 testemunhas viram na madrugada do dia 12 uma luz vermelha sobrevoando a vasta região de montanhas e rochas gigantescas. As testemunhas viram na encosta da montanha e em toda a região uma luz vermelha sendo seguida por 2 helicópteros. Segundo as testemunhas, a perseguição dos helicópteros a essa luz vermelha prosseguiu através de todo o vale. Essa luz fez uma trajetória descendente, como se estivesse descendo atrás de uma determinada montanha, justamente na área onde fica a fábrica de munição Imbel. Notaram ainda que em seguida surgiram mais 2 helicópteros sobrevoando o local e juntando-se aos outros 2 primeiros. Em seguida, elas ouviram um estrondo muito grande proveniente da mesma direção onde a luz vermelha desceu.
Ela estava linha firme? reta, em linha reta. Entendi, então ela estava... Em linha reta, o helicóptero... Então o senhor não percebeu que estava com nenhum defeito, estava firme? Não, estava firme. Estava com atividade, né? Mas o que eu achei interessante foi que ela foi bem próximo ao morro, assim, naquela linha que tem da montanha, foi até ali, até aqueles 2 irmãos ali e desceu. Ela desceu em direção à mata? Isso, desceu em direção à mata. Legal. Essa direção que ela desceu é na direção da tal empresa lá? É, na minha direção, mas ali tem um morro, né? Depois eu não vi se ela subiu, porque ela sumiu. Mas estava indo na direção Isso, da empresa? na direção dessa empresa, sim. Só mais uma pergunta, e no dia do evento, o estrondo que vocês escutaram, como é que foi esse dia? Foi esse dia mesmo. Foi esse dia mesmo. Bom dia, rapaziada. Pra quem não sabe, eu sou morador de Magé, onde ontem, supostamente, caiu um OVNI aqui no bairro do lado, que é no bairro que nós chamamos de PG, mas o nome é Pau Grande, mas vocês não estão preparados para isso. Enfim, então desde hoje, por volta de 7 horas da manhã, que foi a hora que eu acordei, estão sobrevoando aqui vários helicópteros, um pro lado, pro outro. Eu não sei se tá dando para poder enxergar ou ouvir o barulho, mas ele está lá, ó, lá, indo pro lado e pro outro, toda hora. Bom, eu não sei nem o que pensar sobre isso. Numa entrevista ao programa Piracicaba Agora da TV Beira Rio, o morador da cidade de Magé, Robert, afirmou que na madrugada do dia 12, após ouvir amigos relatarem luzes no céu da cidade, ele e o padrasto resolveram subir até a laje da sua casa para tentar ver e filmar a tal luz. Robert relatou que no momento em que estavam ainda na escada eles ouviram um barulho alto e quando chegaram lá em cima da casa puderam filmar clarões de luz azul, proveniente de um local próximo à instalação da fábrica e aos morros da redondeza. Quando perguntado sobre a localização dos clarões filmados, na mesma entrevista, Robert diz ao apresentador que o local se situa numa área de mata onde fica a fábrica Imbel. Sobre a origem do barulho ouvido ter sido proveniente da própria empresa realizando algum teste, Robert afirmou que na área dos clarões não existe rede elétrica. Portanto, não há transformadores que pudessem ter explodido. Disse também que naquela noite funcionários da fábrica declararam que eles não testaram nada, referindo-se a testes de material bélico. O incidente em Magé sofreu uma avalanche sem precedentes de informações e brincadeiras nas redes sociais e emissoras de TV, desde o momento em que as primeiras postagens começaram a aparecer no Twitter e no Facebook. Ao plantão Giro de Petrópolis, Arthur Neto afirmou que ele e seu grupo haviam ido a Magé justamente para tirar todas as dúvidas em relação aos boatos que rapidamente se disseminaram. Ao ouvirem os relatos das primeiras testemunhas, Arthur Neto e seu grupo começaram a perceber que poderia haver algo mais do que uma possível histeria coletiva movida a fake news. Eu vou até citar um aqui. Eu tomei bronca, eu tomei esporro de uma senhora. Desculpe o linguajar, mas eu tomei esporro de uma senhora. Sabe por quê? Eu cheguei para ela na maior tranquilidade, sem a menor pretensão. E naquele trabalho de formiguinha que eu já mencionei antes, que a gente tinha que fazer, e nós estamos fazendo, e ele já deu fruto. Entendeu? E eu perguntei para a senhora, nós somos ufólogos, está aqui nosso cartão, por acaso, na noite tal, esses boatos que estão ocorrendo na cidade, o que a senhora acha disso? A senhora pode falar alguma coisa? Ela chegou e falou assim, meu filho, eu fui acordado por uma coisa enorme que caiu. Assim, quando ela falou isso, eu pasmei na hora. E aí, naturalmente, eu perguntei para ela, mas minha senhora, não poderia ser uma explosão aí da fábrica? Não poderia ser alguma... Ela chegou e falou assim, o senhor nunca ouviu uma coisa grande caindo do céu, não? O senhor não conhece? O senhor não sabe o que é uma coisa grande caindo? Ela me deu um esporro, porque eu estava duvidando da palavra dela.
que ela disse com todas as letras. Ela não falou, eu acho que caiu. Ela falou, não, eu acordei com o estrondo de uma coisa grande caindo. Uma coisa como se estivesse rasgando e caindo. Ela foi literal. Então, é um pronunciamento muito simples. Podem duvidar, aí já não está mais na minha responsabilidade. A questão é que eu ouvi esse, e depois eu ouvi mais outro, e depois eu ouvi mais outro. Então são vários coincidentes. Coincidentes. Não, e o outro que a gente ouviu, sabe o que ele falou? Ele falou exatamente o que a senhora falou. Ele falou para mim, olha, eu pensei, pelo barulho, só pelo barulho, ele falou, eu pensei que era um ônibus que estava entrando num poste, arrastando um muro de uma casa, aí para baixo. Ele falou assim, não estava aqui perto, não. Aí para baixo, nessas ruas aí embaixo. Entendeu? E aí você cruza com o que a senhora falou, e depois apareceu uma outra pessoa e falou exatamente a mesma coisa. Um estrondo de uma coisa muito grande caindo. E aí você vai dizer o quê? Você vai dizer, essa gente está mentindo? Pelo amor de Deus. Por questão de segurança a gente não vai identificar ele, mas ele tem uns relatos aqui da semana do ocorrido dos casos aqui que a gente está pesquisando em Magé, né? Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente o que você viu na noite da semana passada. Você estava em casa, o que aconteceu exatamente? Estava em casa, sim. Eu estava com uma televisão ligada, estava com fone de ouvido navegando pelo YouTube e um barulho muito forte. Minha janela tremeu, peguei a lanterna, abri a janela, clareei aqui para essa área aqui da cachoeira aqui, porque o barulho veio daqui. E como é que foi o barulho assim? Foi como se fosse o quê? Como se fosse um acidente, um ônibus, um caminhão. Batendo contra um muro? Batendo contra um muro, uma parede de uma casa. Um estrondo muito forte? Muito forte. Então não vi nada, saí. Quando eu saí, o vizinho também saiu também assustado, contando a mesma situação. A janela dele também tremeu, então viemos junto para a rua. E você estima que era mais ou menos, pelos programas de televisão que você estava vendo, que horas que era mais ou menos, você estima aí? Passava de 11h40 da noite, cara. Passava de 11h40 da noite. Pensei em ver horas, não pensei em nada. Aí saiu eu e meu vizinho e fomos informados de que foi uma árvore que caiu. Viemos até aqui nesse local olhar essa árvore aqui que caiu. Sim. Uma lanterna, não muito boa, precária, mas iluminou. Foi a árvore que caiu. Mas no dia seguinte a ficha caiu. Uma árvore caiu para causar aquele barulho estrondoso. E para fazer a minha janela e a janela do meu vizinho também tremeu, uma árvore muito grande. Essa árvore não estava caída antes, você veio aqui e encontrou ela caída naquele dia? Naquele dia. Cortada praticamente da base ali, né? Na base. Quer dizer, pela estrutura da árvore aqui. A gente sabe então que no dia seguinte, aí, ou um dia depois, teve muita explosão dentro da Imbel, né? Dentro da Imbel, E o que a gente sabe é que foi no dia 13, na quarta-feira, aniversário da fábrica Estrela. Essa explosão no aniversário da fábrica são comuns ali dentro da fábrica? O que você tem a falar sobre as explosões? A intensidade, a quantidade de explosão que aconteceu é normal? Não dá para dizer que tem alguma coisa a ver com comemorações da fábrica, pelo seguinte fato: na época que era a fábrica Estrela, a festa era muito grande. Até paraquedista fazia assalto aqui, e a festa durava o dia inteiro, e as crianças ganhavam presentes e todos almoçavam lá dentro e se divertiam lá dentro. Então a festa era grande, naquela época da ditadura militar, né? Sim. Agora, com a Imbel, depois que passou a ser Imbel, nunca houve nenhuma comemoração lá dentro. Nunca houve. E se houvesse, não seria da forma que foi o dia seguinte, ao amanhecer, né? Depois desse barulho toda a noite. Quando amanheceu, dentro da Imbel passou o dia inteiro com explosões sequenciais, 7, 8 tiros. Aí ficava uma média de
de 20 minutos, meia hora, 40 minutos, 1 hora, em silêncio. Daqui a pouco começava uma sequência de explosões. E foi assim, desde de manhã até depois das 5, se aproximando assim por volta das 18 horas, por aí. Né? Então, duas coisas estranhas, né? Você acha que pode ter sido para chamar a atenção, para Imbel tirar a atenção de outro local? O que você acha que pode ter sido? Eles estavam usando explosivo lá dentro para alguma coisa, que não acontece. Não sei, limpar alguma área talvez, abrir algum caminho, ou não sei. Para que você usaria um explosivo? No caso, poderia ser detonações de canhões dando uma salva de tiro para comemorar alguma coisa, mas não seria o dia inteiro. Não seria o dia inteiro, salvas de tiro. E não posso dizer também que o barulho era um tiro de canhões, eu sei que eram explosões. Né? Você escuta um estouro e uma bomba estourou. Sim. Né? Agora, aí 10, 8, 15 estouros. A quantidade não é nada comum. Nada comum. Aí passa um período em silêncio, aí recomeça tudo, e é assim, desde de manhã até próximas 18 horas, por aí. Então, o que houve, não sei, mas alguma coisa aconteceu, né? Eu não vi, não estava lá para assistir, mas alguma coisa aconteceu. Galerinha, parece que é fogo de artifício, mas não é fogo de artifício não. Várias explosões vindo lá da Imbel. Imbel fica nessa direção aí, ó. Tá escutando? Por que essas explosões aí? Estranho, né? Estão escutando? Tá ouvindo as explosões? É pra lá. Muito estranho, hein? Bom, pessoal, nós estamos aqui com o seu João. O seu João não quer mostrar o rosto por razões óbvias. E eu queria conversar com ele o seguinte. O que o senhor lembra que aconteceu na noite do dia 11 para o dia 12, de segunda para terça-feira? Assim, as pessoas estavam falando aqui que caiu uma nave lá na Imbel, um disco voador. Aí eu não acreditei muito e comecei a andar na rua e daqui a pouco uma outra pessoa me falou a mesma coisa. Mas você ouviu alguma coisa? Houve uma explosão e passou uma luz aí à noite, era umas meia-noite, e houve uma explosão para lá. Né? Aí eu não sei se é a nave que caiu, o avião. Falaram que tem uma nave lá dentro da Imbel caída. Mas você viu essa luz passar? Eu não vi não, os amigos que viu e me falou, não foi uma pessoa só. Que viu e falou que passou uma luz, caiu uma nave, um disco voador lá dentro da Imbel, lá do outro lado. E depois desse barulho e dessa história, o senhor ouviu os helicópteros aqui? Passou uns helicópteros aí procurando na mesma noite. Aí no outro dia o amigo que é militar foi lá em cima na mata, viu uns soldados lá dentro da mata, tudo armado, procurando isso também. Eram muitos soldados? Eram uns 10 soldados, estavam lá dentro da mata procurando essa nave também por ali, que dizem que veio um pedaço pro lado de cá. Ela caiu uma parte lá para Imbel, a outra parte veio pro lado de cá. Aí eles estavam do lado de cá procurando, uns soldados, uns 10 soldados dentro da mata, procurando. E essa pessoa que viu, falou se os soldados estavam bem armados? Estavam armados de fuzil, tudo armado de fuzil. Ele até correu pensando que era bandido quando viu. E esses outros homens que apareceram aqui depois que... E depois que ele viu esse soldado lá, aqui embaixo apareceu uns 3 camaradas de binóculo procurando também, pessoas estranhas que não é daqui, olhando lá para cima, procurando essa nave, onde caiu. No local onde teria supostamente caído esses pedaços lá, tem alguma marca na mata, arrancou árvore, alguma coisa assim? Tem galhos de árvore quebrado lá em cima do morro. Nós vimos, não foi?
porra que é aquilo ali, mano? Caralho, mano. Ai, caralho. O bagulho vai descer no mato, mano. Caralho, que porra que é aquilo, tio? No dia 18 de maio, a Imbel emite uma nota comunicando o falecimento de um funcionário e a paralisação das atividades para apurar as causas do acidente. No dia 21 de maio, às 11h12 da manhã, na transmissão da Rádio NDM ao vivo via Facebook, é noticiado que o Exército chega a Magé para fazer limpeza química na prevenção de Covid-19. Durante a tarde e a noite deste mesmo dia 21 de maio, militares do Comando Conjunto Leste desinfetam locais públicos em Magé e Piabetá, em mais uma ação de combate ao Covid-19, com cerca de 50 militares da Marinha participando da ação e com equipes especializadas em defesa nuclear, biológica, defesa química e radiológica, equipes do Grupo Operativo Marítimo, além do 1º Batalhão de Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear do Exército. Durante o período das investigações do caso Magé, Arthur Sérgio Neto foi entrevistado pela jornalista norte-americana Linda Moulton Howe. No podcast Fade to Black, transmitido em 21 de maio de 2020, Linda divulgou uma carta escrita enviada a ela por um militar brasileiro, confirmando as informações sobre o evento em Magé. Hello, I'm a military at the Armed Forces. I will bring updated information so that the entire Brazilian population can learn about the inexplicable events that occurred in the region and that all residents can have access to the truth of the facts that happened in the municipality of Magé in Rio de Janeiro. Initially, I will draw a timeline so that everyone can understand what was going on. In the early hours of May 13, 2020, the US military disembarked in a Brazilian air base in the state of São Paulo and traveled in FAB planes to a military base in Rio de Janeiro. The operation was baptized with the codename Organ Range. It is important to note that the Brazilian military personnel provided only logistical support. The US military personnel informed us that visits of these objects to Earth have been more and more frequent in the world. On May 14, 2020, the beings, along with all their displacement devices, were transported to US military bases. All US military personnel have already left Brazil. Only Brazilian military helicopters are patrolling the region. After the incident, there were no new significant reports of unexplained phenomena sightings in the region. Strong arm, helping hand. Serve and protect, EB. O caso Magé aconteceu em um contexto sem igual na história da casuística ufológica. Quase metade da população global com smartphones nas mãos, obrigada a ficar em casa e a redescobrir o céu. As luzes e os estrondos registrados em vídeo pela população e compartilhados a partir de Magé perduraram em alta por alguns dias nas redes sociais. Os moradores que vivenciaram uma radical alteração das suas rotinas foram registrando o que acontecia com os seus smartphones. O resultado disso foi uma exposição massiva e multiangular do suposto evento ufológico, numa cidade que o mundo conheceu a partir do dia 12 de maio de 2020. O caso Magé, ocorrido num contexto único, talvez tenha funcionado como um termômetro não só para se avaliar o exercício da pesquisa ufológica nos dias de hoje, mas também para avaliar certos mecanismos de escolha do que deve ser propagado como verdade ou como mentira em nossas redes e comunidades, suas motivações e suas consequências. Outro dado observado foi o ceticismo instantâneo de uma parcela significativa dos ufólogos brasileiros que sequer foram a campo, ou tiveram contato e ouviram as histórias das testemunhas oculares marcadas por angústia e medo. Aquelas pessoas viram algo que não souberam explicar, não necessariamente um OVNI. Enfim, viram algo que uma mera teleufologia nunca seria capaz de explicar, muito menos tão rapidamente. O evento ocorrido em Magé está entre os mais videografados da ufologia brasileira, quiçá mundial. No entanto, é o caso que mais rapidamente sofreu esquecimento.
Mas não nos enganemos, o acontecimento de Magé, enquanto o hype trending topic expirou, pela própria natureza de factoide virtual das redes sociais. Porém, o caso Magé, fato ufológico, vivência social, drama humano, este está apenas começando. Pô, irmão, tu sabe que, eu não tinha acreditado nesse bagulho não, irmão, mas esse bagulho aí é sinistro mesmo. Eu tava de serviço ontem, aí chegou uma viatura lá do superior de dia, entendeu? Aí o superior de dia pediu pra falar com o tenente, a nessa que falou lá com o tenente, o oficial de dia lá do outro lembro, pediu 4 militares. Aí beleza, né, cara? Dentro desses militares fui eu, Aí a gente tava de serviço nesse dia, cara de guarda. Aí pegamos lá, a gente lá pra primeira DE. Porra, a gente querendo que operação, né? Alguma coisa ia fazer. Botamos colete e tudo mais aqui, fomos pra lá, mano. Pra esse distrito aí, na Magé. Caralho, velho. Chegamos lá, não é muito doido. Eu não ouvi detalhes. Tô tirando pelo eu não ouvi detalhes. Mas, porra, a gente zoou lá e botamos lá pra humanitar um morador de estudo na janela, né? Porra, não, muito sinistro, não. O bagulho deveria ser do tamanho mais ou menos de um ônibus. Devia ter mais ou menos o tamanho do ônibus. Tá ligado? Sinistro. Aí ficamos lá fazendo essa contenção, né? Ah, porém, eu não sei o que acharam lá. Mas coisa normal do nosso mundo pode ter certeza que não é. O bagulho é muito sinistro. O bagulho era muito grande e não ficou danificado com a queda. Tipo, né, um carro que bate, fica todo arrebentado, todo amassado. O bagulho tava inteiro ainda. Aí, porra, sinistro, mano. Aí o pessoal da aeronáutica também chegou lá, removeram, mano, o bagulho da madrugada toda. Foi o serviço mais distante que eu já cheguei na minha vida. Sinistro mesmo.